Bom, galera, como um bom gearhead, apaixonado por carros de arrancada, eu vim ministrar 2 treinamentos aqui no Uruguai. Tem um dia de folga entre os 2 treinamentos e é lógico que eu fui atrás de tudo que era diferente. E eu estou aqui na garagem de um aluno, do Martim Cabreira. Já fez treinamento comigo nível 1, já fez treinamento nível 3 e amanhã ele começa o treinamento nível 2, que vai ser um treinamento, uma versão nova aí do treinamento aí para arrancada. E ele construiu esse carro aqui baseado em algumas informações que a gente passou para ele, inclusive no treinamento de suspensão traseira de carro de arrancada. Tem várias dicas que a gente passou para ele, eu venho acompanhando esse projeto há um tempo e hoje eu conheci pessoalmente e eu quero dividir com vocês aí tudo que a gente vai enxergar aí. É uma construção bem caseira, bem simples, mas quem é apaixonado vai apreciar aí todos os detalhes desse carro aí. É aquela coisa assim que tem muita paixão e muito empenho na construção de um brinquedo, e um brinquedo V8 biturbo. Então vamos lá? Bom, galera, vamos apresentar o projeto para vocês. Então, um Opala, chassi tubular. Nós vamos falar um pouquinho agora, daqui a pouco vamos falar de chassi e suspensão. Vamos começar pelo motor. O motor é um motor de 355 polegadas, equivalente mais ou menos a 5,3 litros, biturbo, um motor que utiliza um motor Chevrolet V8, né? Foi fabricado os coletores aqui por ele mesmo, até ele brincou que foi na época da pandemia que ele construiu o coletor aqui na garagem mesmo, ele foi soldando e fazendo pressurização também. Utiliza uma borboleta maior de 90 milímetros. Aqui nós temos aqui 2 blow-off. Os turbos que ele escolheu foram 2 turbos Autoavionics brasileiros. Ele tem 66 milímetros na roda compressor e 74 de eixo. Esses turbos aí têm uma capacidade de gerar mais ou menos aí 750 cavalos cada um. E esse é o objetivo final desse projeto, desse carro, é realmente 1.500 cavalos, que é o que ele acredita que suporte um motor, o conjunto dele aí de bloco, com esse bloco, no máximo 1.500 cavalos, tá? É o que ele acredita. Utiliza cabeçote de alumínio, comando para turbo, ele trouxe um comando específico aí para motores turbo. Uma coisa que eu achei interessante, na hora eu indo um pouquinho para a parte eletrônica, ele utiliza conta-pressão de escape e utiliza EGT individual por cilindro, tá? Isso aí acaba sendo dados, a informação, sensor de oxigênio, sensor, né, de banda larga. Utiliza também bobinas de ignição com módulo integrado. Essa bobina é muito boa, é a bobina original do LS. Já vi vários carros aí com uma boa potência por cilindro, aí, com mais de 250 cavalos por cilindro, andando com esse sistema de ignição, funciona muito bem. Falando um pouquinho aí, ele tem um regulador de pressão de combustível aqui da MTR, utiliza uma bomba de óleo e cárter seco, aí, bomba mecânica também da Collor, Argentina, tá bom? Ele tem ali, aqui a gente pode ver lá embaixo os EGT, tá? O EGT 4CAM, então ele tem 2 EGT 4CAM, um para cada lado. Vamos olhar um pouquinho aí a eletrônica, o que ele tem aqui. Ele tem 2 pick and hold, ele tem uma FT600, 2 wideband nano e utiliza um câmbio automático de 2 marchas, chamado Power Glide. Esse câmbio ainda está original, só mudou o conversor, ele está fazendo upgrade do câmbio. Ele utiliza um sistema de CO2, ó. Essa garrafa de CO2, ela serve para troca de marcha, ela aciona aquele cilindro lá, a ECU manda um estímulo para uma solenoide, a solenoide abre o caminho aí para acionar esse cilindro e esse cilindro troca a marcha. Vamos dar uma olhadinha aqui numa outra questão aqui, ainda falando em eletrônica, né? Vamos olhar pelo outro lado aqui. Ele tem a solenoide de freio e a solenoide de transbrake também.
E uma outra coisa, falando em eletrônica, a gente pode olhar lá, ele tem sensor de velocidade no cardan. A gente pode olhar, tem uma roda fônica no cardan, e ele também está utilizando roda fônica aqui, a roda fônica não, o disco de freio, né, para medir velocidade na frente. Então, ele já fez treinamento nível 3 com a gente, vai fazer agora o treinamento nível 2, o Martim, e a gente fala muito de dados e ele é um cara muito, se preocupa muito com dados. Vamos falar um pouquinho agora sobre chassi, né? Esse chassi foi, inclusive, ele acabou de colocar peso na traseira do carro porque ele está fazendo essa distribuição de peso estático. O que a gente percebe, né? É uma suspensão, um Forlink, ele mesmo desenvolveu, e aí eu vou dar algumas dicas e algumas orientações que a gente passa nos nossos treinamentos, mas ele utiliza aí um amortecedor Strange, ele utiliza aí uma mola aí que tem 110 libras por polegada, tá? E está sendo ajustada ainda, não quer dizer que vai usar essa mola em relação ao peso traseiro, tem uma relação da mola, do comprimento da mola e da carga dela para o peso do eixo traseiro. Ele utiliza aí um eixo de 9 polegadas, chamado Ford 9. Uma coisa interessante é que ele já falou, e disse, Christian, eu acabei percebendo isso depois, já tinha construído. A wishbone, que é aquela barra lá embaixo, ela tem um ponto de fixação no chassi e 2 no eixo. Isso não é... Se a gente pegar os chassis mais novos, ela não é dessa forma, é o contrário. Fica 2 pontos na frente no chassi e 1 ponto atrás. Porque muitos desses carros necessitam dirigir pela traseira, ou seja, eu vou dar direção que nem a empilhadeira, né? É o rear steer que a gente chama. Eu vou dirigir o carro pelo eixo traseiro. Então, nesse caso aqui, fica mais difícil de fazer esse setup de dirigir pelo eixo traseiro. Ele tem aí todas as possibilidades de regulagem de um Forlink. E ele também utilizou um recurso que é muito importante para um carro tração traseira, que é essa barra estabilizadora. Vocês podem perceber que ela tem uma haste que ligado à barra estabilizadora, e essa barra estabilizadora, ou anti-roll bar, barra anti-rolagem, evita aí que mesmo a chassi desses carros aqui, o que acontece? Ele tende a levantar a frente e comprimir mais aquele pneu traseiro. E aí quando faz essa rolagem, essa movimentação do chassi, automaticamente morde mais aquele pneu do que esse. Isso faz com que dê uma má distribuição de peso dinâmico e faça com que o carro puxe para o lado esquerdo. E para evitar esse problema, o que se utiliza? A anti-roll bar. Falando aqui do chassi na parte da frente, tá? O que a gente tem? Uma coisa que me chamou a atenção, ele respeitou aí o ângulo, a gente fala em torno de 10 graus de inclinação, ele tem aqui 12 graus de inclinação de caster. Ele mesmo construiu os montantes, aqui é muito semelhante aos montantes importados, baseado num carro original, muito bacana a maneira com que ele fez. A parte de ancoragem da suspensão dianteira ficou muito boa, achei muito legal o jeito que foi construída, a posição do setor também bem interessante. Vou dar uma outra dica aí que foi explicado no treinamento, a gente explica isso. Se a gente pegar a altura do virabrequim, se eu baixasse esse carro no chão, tá? Eu colocasse ele no chão agora, a altura do virabrequim dele, que chama-se crank center line desse carro, ele está respeitando exatamente o que é de um carro small block, tá? Que seria em torno de 11 polegadas. Outra coisa bem interessante que foi feito nesse carro é que a distância entre eixo, tá? Digamos assim, 3 metros, tá? 75% de 3 metros é a distância que tem que ter entre o centro do eixo traseiro e o plate de fixação do motor, ou seja, essa distância entre esse ponto até o centro do eixo traseiro é 75% da distância entre eixos. É outra dica que a gente passa no treinamento e ele também aplicou nesse carro para que a distribuição de peso dinâmica seja mais eficaz. Isso é uma coisa que a gente ensina no treinamento, a gente aprendeu aí com o Jeff Pearson, num treinamento do americano que ministrou para nós, e essa é uma dica bem interessante. E a parte de segurança também é importante, né? Ele fez um roll cage aqui, vocês podem perceber, preocupado com segurança, roll cage bem ancorado, bem construído, isso também
é importante. Depois ele vai fazer todos os fechamentos, né, e fechar toda a parte de corta-fogo, ainda tem algumas vigias, isso é importante, e fazer o fechamento aqui do câmbio. Uma coisa que eu acho legal, ele colocou aí a cinta, né, de aço em torno do câmbio, porque isso é perigoso, né, se quebra o câmbio, aí ele tem a proteção nas pernas dele. Então, é um carro que está, por mais que seja construído, né, de maneira simples, na garagem, ele está muito legal, muito bacana. Quem não tem um sonho de ter um carro como esse, né? Ou de construir um carro como esse na sua garagem. Bom, com isso chegamos ao fim do nosso vídeo aí, falando do Opala V8 Biturbo. Então, quem tem um sonho de construir o seu projeto, o seu brinquedo na sua garagem, então, muito legal. Eu gostaria de ter uma garagem como essa aí para poder também construir os meus brinquedos. Não tenho esse espaço aí, mas talvez no futuro é uma coisa de se pensar. E tenho certeza que você que tem esse espaço, que você que tem essa vontade, que tem a capacidade e o conhecimento de desenvolver um brinquedo como esse, tem muitas pessoas aí. Então, comenta no vídeo abaixo o projeto que você tem, o que você tem, mostra pra gente aí, compartilha aí o que você fez na sua garagem. E isso eu acho fantástico, né? Acho que é uma das melhores maneiras de aprendizado é quando a gente executa, né, conhecimentos ou busca conhecimentos e aplica esse conhecimento de forma prática e transforma isso em habilidade. Valeu, galera! Não esqueça de curtir o canal, de colocar o seu comentário e se você tem alguma pergunta de alguma coisa que a gente falou, pode colocar no comentário abaixo e não esqueça aí de compartilhar esse vídeo com outros amigos que têm o mesmo sonho de construir um carro como esse na garagem. Valeu!